Quando a gente trabalha numa estratégia de cestas ou por uma autonomia alimentar, que a gente tem uma demanda mais ou menos equivalente de todas as, seja de folhosas, alguns legumes e outras verduras, a gente precisa de mais ou menos a mesma quantidade de rúcula, alface, couve, escarola, repolho. Então a gente vai trabalhar com diferentes variações dentro do mesmo canteiro. Então, se você coloca, por exemplo, 50 brócolis, mas você consome ou demanda apenas 30 rúculas, então você vai botar em alguns brócolis a rúcula, em outros você vai afastar e vai usar essa estratégia do alface. Eu sempre acho inteligente, entre essas plantas de ciclo mais longo, aproveitar esse espaço, mesmo que você não tenha uma verdura para colocar ali, coloca uma estaca de margaridão, coloca uma semente de milho. Se não for tempo de milho, coloca a semente de milho mesmo assim, coloca a semente de feijão mesmo assim. E uma planta-chave que a gente consegue trabalhar aqui, nesse espaço, é a batata doce, que a gente planta de rama. Então você planta uma rama da batata doce, é um extrato baixo, talvez baixo médio, que gosta bastante de uma sombra. As batatas doces que vão nessa meia sombra para a sombra, elas produzem uma batata muito mais saudável, com menos doença, de tamanho mais adequado, mantém essa umidade do solo. Então a gente pode plantar aqui, por exemplo, uma rama de batata doce. E a gente precisa ir organizando as ramas ao longo do tempo para ela não dominar todo o canteiro. Não tem problema nenhum, no caso da batata doce, se você for cortando as ramas, pode comer as folhas também, que é comestível, pode vender as folhas, mandar na sua cesta, se você trabalha com cestas. Pode mandar as folhas da batata doce como uma punk, que é uma planta alimentícia não convencional, e trabalhar com elas aqui. O importante é aumentar o seu repertório, plantar de tudo um pouco e ter sempre um repertório para você olhar o espaço entre uma planta e outra e saber, aqui cabe uma cebolinha, aqui cabe um coentro, uma batata doce, um alface. Até mesmo para estabelecer plantas um pouco mais difíceis, como tomate, a berinjela, o jiló, que não são exatamente difíceis, mas que são plantas que exigem um pouco mais de cuidado com o fungo, dependendo da época, e que não toleram muito bem a sombra, né? Então, são plantas um pouco mais exigentes nutricionalmente, então você precisa de um consórcio desse para poder estabelecer esse tipo de cultivo também.